Esta é a videoapresentação do trabalho de conclusão de curso das alunas Ana Carolina de Oliveira e Bruna Garcia, apresentado para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão Empresarial da FATEC Jaú, sob orientação do professor Euclides Fernandes Filho. O presente trabalho abordou as ferramentas de planejamento estratégico, especificamente a metodologia da matriz de priorização, conhecida também como matriz gravidade, urgência e tendência, e sua consequente análise de viabilidade para aplicação numa pequena empresa. Num mercado cada vez mais exigente, onde mudanças mercadológicas ocorrem de modo cada vez mais acelerado, as micro e pequenas empresas surgem como alternativa de readequação à nova realidade estabelecida. Tais organizações representam para a nossa economia grande geração de serviços, emprego e renda. Mas, apesar da enorme contribuição ao país, as microempresas enfrentam muitos desafios para sobreviver e alcançar um bom desempenho econômico. Para driblar o quadro relatado, é notória a importância da versatilidade organizacional. As empresas passaram a ter necessidade de agir rapidamente aos empecilhos, bem como elaborar soluções objetivando garantir vantagens competitivas. As tomadas de decisões nas pequenas empresas familiares aparentam passar pela informalidade e se apresentam sem um ordenamento capaz de garantir a eficácia dos resultados. Mas no atual cenário, o planejamento e a gestão estratégica se mostram como importantes instrumentos que possibilitam à organização crescer de forma sólida. Através deles, é possível identificar oportunidades existentes e traçar um planejamento, para que, aproveitando as oportunidades e aprimorando sua atuação, seja possível alcançar os objetivos organizacionais. Neste sentido, entende-se que focar no planejamento e na gestão estratégica não é questão de opção, mas sim de sobrevivência. A matriz Guth é uma importante ferramenta que pode ser aplicada na análise e auxílio ao processo decisório. Por meio dela, é possível classificar os problemas e definir prioridades, de acordo com a gravidade, urgência e tendência, e em como isso afeta o ambiente em que a empresa atua. Além disso, ela apoia o empreendedor na gestão estratégica e na melhoria contínua. Os principais conceitos para a montagem da matriz podem ser verificados na tabela exposta. A letra G representa a gravidade, intensidade ou profundidade dos danos que o problema pode causar se não houver atuação sobre ele. Os danos podem ser avaliados quantitativa ou qualitativamente. A letra U representa urgência, pressão do tempo que existe para resolver uma dada situação. Considera-se o tempo para a eclosão de danos ou resultados indesejáveis, caso não seja atuado sobre o problema. E, por fim, a letra T representa a tendência, o padrão ou a tendência de evolução da situação, considerar o desenvolvimento que o problema terá caso não haja atuação sobre o problema. A aplicação da matriz é feita através da listagem dos problemas a serem resolvidos e atribuição de pontos em escala de 1 a 5 para o referido problema. Na tabela apresentada, pode-se observar os campos de análise. A partir disso, o resultado da matriz poderá ser calculado pela equação, que seria a soma de gravidade, urgência e tendência, e isso será usado para classificar os problemas e determinar a ordem de resolução destes. Caracterização da empresa estudada. A microempresa em análise situa-se no município de Jaú, interior do estado de São Paulo, no ramo de prestação de serviços, mais precisamente na área de construção e manutenção de poços artesianos e fossas sépticas, além de uma hidráulica responsável por fornecer todo o material necessário para a primeira atividade econômica. Quanto ao método de abordagem, o presente trabalho utilizou-se de métodos qualitativos de natureza descritivo-exploratória,
com o objetivo de compreender o comportamento dos colaboradores, além de diagnosticar as características e os principais gargalos da organização. Foram realizadas entrevistas verbais, análises documentais e do comportamento gerencial, além da observação direta dos funcionários e dos fluxos de informação. A análise desses fatores resultou no diagnóstico organizacional e na determinação dos principais problemas para a consequente aplicação da matriz Gucci, com base na definição dos gargalos observados na microempresa e posterior classificação de priorização, item descrito no próximo tópico. Com base nos relatos do microempresário e observância da rotina, as pendências encontradas foram submetidas à aplicação da matriz, permitindo evidenciar os problemas com necessidade de intervenção imediata, bem como os de interferência tardia. Por meio da reflexão sobre os dados obtidos, foi apresentada uma ordem de priorização, dando a ele perspectivas para sanar os empecilhos de maneira assertiva. Como pode ser observado, foram listados 10 problemas identificados na organização, inicialmente sem uma classificação de prioridade. A partir do diagnóstico realizado na etapa anterior, foram atribuídas notas 1 a 5 para a gravidade, urgência e tendência de cada problema. Por fim, foi calculado o produto de G vezes U vezes T, que resultou num número passível de ser classificado e analisado de acordo com sua prioridade em relação aos outros itens da tabela. Como visto abaixo, foram identificados 2 problemas classificados como prioridade 1. São eles a ausência de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e SESMIT, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, além da ausência de registro em carteira, CLT. Tais fatores são fundamentais para a existência e sobrevivência da empresa, considerando o alto grau de risco de acidentes envolvidos no ambiente de trabalho. Risco em altura, risco em profundidade e ruídos são exemplos da importância da CIPA e SESMIT. Tais problemas podem ser vistos como uma forma de estarem em acordo com a legislação, além de ser uma segurança para o microempresário e para os funcionários. Outro problema com prioridade alta, ocupando o segundo lugar, estão relacionados ao fato de que, ao se tratar de uma microempresa familiar, assuntos administrativos e familiares muitas vezes estão focados numa única pessoa, onde só ela possui conhecimento ou habilidade para resolver as dificuldades. Por fim, a última situação que será discutida aqui são os fatores necessidade de capacitação profissional e aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, que juntos ocupam o terceiro lugar na lista de prioridade para a solução de problemas. Foi observado que muitos dos trabalhadores de campo não possuem experiência e até mesmo conhecimento sobre as etapas que devem ser seguidas na elaboração e execução de determinadas tarefas. Isso, além de trazer risco ao próprio trabalhador, que fica sujeito a riscos não calculados, pode também atrasar o andamento do serviço. Quanto ao aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, por se tratar de uma empresa com mais de 60 anos de experiência, muitas tecnologias foram lançadas de modo a facilitar a execução de serviços, sendo necessária a adequação da empresa para essas novas técnicas de trabalho. Ainda assim, como pode ser observado na tabela, foram classificados problemas vistos como baixa prioridade em comparação com as discutidas acima, sendo essas passíveis de serem solucionadas numa interferência tardia, considerando que suas incidências são menores.
Considerações finais. A partir da aplicação da matriz, foi demonstrada a utilidade do método GUT, tanto por sua aplicabilidade quanto a utilidade nas pequenas e médias empresas, considerando que normalmente o método é aplicado apenas para grandes organizações. O método possibilitou ao microempreendedor uma análise de fácil compreensão das dificuldades organizacionais e um norte para as atitudes futuras. Dessa maneira, conclui-se que com a aplicação do método e a classificação das atividades prioritárias, torna-se possível realizar ações corretivas e antecipar-se com ações preventivas, contribuindo ainda para o desenvolvimento, melhoria dos processos e implantação de estratégias competitivas. Esse foi o trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Tecnologia de Jaú para o curso de Gestão Empresarial, pelas alunas Ana Carolina de Oliveira e Bruna Garcia. Obrigada!